Saudações, estimado ouvinte. Prazer estar com vocês mais uma vez. Eu sou o professor Carlos Alberto, sou professor da disciplina de Engenharia de Software do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Nós estamos no nosso segundo encontro Coruja, cujo tema é que você conheça e que você saiba construir diagramas de casos de uso. Fiquem comigo. Qual é a nossa proposta? A nossa humilde proposta é que você consiga ao término desse nosso encontro, que você consiga explicar o objetivo do diagrama de caso de uso, que você consiga explicar bem a função de cada elemento que compõe o diagrama de caso de uso e que você consiga, né, aplicar esses elementos do diagrama de caso de uso em situações reais, né? E que você consiga fazer realizar uma análise do diagrama de caso de uso, ok? Bom, então vamos falar o que que é o caso de uso, né? Antes da gente falar sobre o caso de uso, eu vou falar com vocês sobre o conceito de engenharia de software, né? A engenharia de software, ela ela veio para poder dar um padrão no desenvolvimento de software, ou seja, o objetivo da engenharia de software é você aplicar as técnicas de engenharia com o objetivo de maximizar a produtividade, reduzir custo no desenvolvimento de sistemas, né? Então, o diagrama de caso de uso, ele compõe, ele faz parte, ele é um dos vários diagramas que a UML possui, né? Então, a UML possui diagramas, né, para qual o objetivo, né? Você dar visão, né, de diferentes momentos e fases no desenvolvimento de software, né? E o diagrama de caso de uso é o diagrama que tem qual finalidade? De mostrar o funcionamento do sistema quando você não tem, quando o sistema ainda não existe, não tem nada pronto, né? Mas você quer descrever para o cliente se realmente você entendeu o que ele quer fazer, né? Então, é um diagrama muito importante, né? Que ele é usado, né, para descrever a funcionalidade, né, do funcionamento, né, naquele momento que o sistema não existe, ok? Então, e ele possui o objetivo, como você está vendo aí, né, de documentar as interações entre os atores, né, usuários dos sistemas e o próprio sistema, facilitando a compreensão das funcionalidades e requisitos do sistema. Bom, esse diagrama ele possui quatro elementos principais, né? Ele possui o ator, né, que é um bonequinho que você vai ver daqui a pouco, né? Ele tem o casos de uso, né, que é representado por um círculo, né? Ele possui toda a abrangência do sistema, que é representado por um retângulo, que o objetivo desse retângulo é que todos os casos de uso estejam dentro dele, né? E, e nós temos a associação, né? Que aqui eu coloquei, que é a conexão entre o ator e o caso de uso, né? Que é o caso mais comum e mais usado, mas eu também posso ter associação, né? Associando ator a ator e associando caso de uso a caso de uso. São casos específicos, né? Que falaremos adiante. Bom, então vamos falar um pouco mais sobre o relacionamento entre casos de uso, né? Como você pode ver aqui, os casos de uso ele pode se relacionar de várias formas. E existem três tipos de relacionamentos, ou seja, de ligação, né? A associação, quer dizer, quando o ator se conecta ao caso de uso. A generalização, caso, caso de uso, os filhos herdam o comportamento do pai. Teremos um exemplo daqui a pouco. Isso, nós estamos falando de quê? Generalização e especialização.
Quanto mais eu subo o nível acima, eu estou generalizando. Quanto mais eu desço, eu estou especializando. Você vai ver um exemplo disso daqui a pouco, né? E nós temos também a inclusão e a extensão, né? Que tem qual finalidade? Define quando um caso de uso depende do outro. No nosso exemplo aí, né? O caso de uso sacar dinheiro, você não consegue simplesmente sacar dinheiro. Você precisa verificar, fazer várias verificações, né? Se o usuário ele é autenticado pelo sistema, né? Se tem saldo suficiente na conta, etc, etc, etc. Nessas situações, nós usamos, né, um desses dois casos aí, né? Um desses dois tipos de relacionamento, ou de inclusão ou de extensão. Então, vamos falar mais a fundo sobre os elementos, né? Então, no próximo slide, você vai ver um exemplo, né, de um caso de uso, né, de um sistema bancário. Esse caso de uso ele possui dois tipos de atores, o cliente e o funcionário do banco. Ele possui esses 6 casos de uso que você vai ver daqui a pouco, que é o sacar dinheiro, atualizar saldo, depositar dinheiro, abrir contas, calcular bônus e converter moeda, e o relacionamento sacar dinheiro, né? Ele inclui verificar saldo. Vamos ver aí? Beleza. Então, tá aí, tá? Eu vou ver se eu consigo tirar esse compartilhamento daqui, vou botar aqui do lado, né? Então, como você pode ver, né? Deixa eu tirar também aqui, botar mais abaixo. Então, como você pode ver, nós temos exatamente dois atores, que são esse bonequinho que vocês estão vendo aí. Reparem que o funcionário do banco, né, ele só possui a, o relacionamento, né, e ele só interage com a funcionalidade abrir conta, né? Eu quero que você repare aqui comigo o casos de uso, né, desculpa, o ator cliente, né? O ator cliente ele possui uma especialização e uma generalização. Especialização é quando eu olho de cima para baixo. Eu estou especializando. Quando eu olho de baixo para cima, eu estou generalizando. O que que isso quer dizer? Nós temos o cliente comum e temos o cliente NRFC. O cliente comum, ele interage com abrir conta, depositar dinheiro e sacar dinheiro, mas ele não pode usar, o caso de uso, converter moeda, tá? O caso de uso converter moeda é uma funcionalidade específica do cliente NRFC, tá? Que também ele vai usar todas as funcionalidades que o cliente comum possui. Então, por isso que tem essa seta, essa ligação com uma seta direcionando para cliente, como você pode ver aí, na vertical, né? Então, está dizendo que cliente NRFC é uma especialização de cliente. E que cliente é uma generalização de cliente NRFC, ok? Então, vamos para as três funcionalidades aí de cliente. Abrir conta não é nada demais, né? Como o nome já diz, é uma funcionalidade de cadastro para abrir conta, né? Verificação de documentos, etc. Eu quero atentar vocês aqui para as duas funcionalidades de depositar dinheiro e sacar dinheiro. Então, né, caberia aqui um caso de uso, né, né, que seria um caso de inclusão, né, que ligaria aí tanto depositar dinheiro quanto sacar dinheiro, que seria o quê? Autenticar o usuário, né? Acabei não colocando nesse caso de uso, mas como você pode ver, né, tanto quando eu deposito dinheiro, quando eu saco dinheiro, eu tenho uma ação obrigatória. Que ação obrigatória é essa? Atualizar saldo. E essa ação obrigatória, ele é exemplificada aí pelo caso de uso include, que representa o quê? Inclusão, uma inclusão obrigatória.
Quer dizer que toda vez que eu depositar dinheiro ou que eu sacar dinheiro, eu preciso atualizar o saldo em conta corrente. Perfeito? E agora, o calcular bônus. O calcular bônus é uma extensão, né? Pode ou não acontecer, né? Então, por isso, a relação do caso de uso calcular bônus com depositar dinheiro é uma relação de extensão. É uma extensão que é uma relação que às vezes acontece, às vezes não acontece. Então, convencionou, né, essas palavras reservadas. Extend, quando eu convenciono uma relação que pode ou não acontecer, uma funcionalidade que às vezes executa, às vezes não, e aquela relação que obrigatoriamente tem que acontecer é o include que você está vendo aí. Perfeito? Então, nós temos esses quatro elementos que você está vendo aí. Nós temos os atores, que são os bonequinhos. Nós temos os casos de uso, que são esses círculos azuis que você tá com o nome de cada funcionalidade. Nós temos a ligação entre os atores e o caso de uso, e a ligação entre os atores e entre os casos de uso, que nós chamamos de quê? Né? De relacionamento, como você pode ver aqui no caso de uso anterior. Está vendo aqui? Ó? Estamos, né? Então, é a relação que é o que liga, né, um ao outro. Ok? E nós temos a abrangência do sistema, que é esse retângulo do sistema bancário, que engloba todos os casos de uso, ou seja, todos os círculos que você está vendo aí. Bom, o que que você tem que fazer quando você vai criar um caso de uso? Você não pode criar de qualquer maneira, né? Você tem que analisar e considerar os seguintes aspectos. Os atores e suas responsabilidades estão bem definidos, né? Os casos de uso cobrem todas as funcionalidades do sistema, né? Existe dependência e generalizações corretas entre os casos de uso. E o caso de uso é claro e simples, sem excesso de detalhes. O caso de uso ele tem que ser o mais simples possível. O cliente e qualquer pessoa que olhar casos de uso tem que olhar e entender as funcionalidades, né? Mediante o quê? A conhecer essas regras que eu acabei de te falar, né? Então, pessoal, é, é, vou deixar para vocês aí um exercíciozinho, né? Desculpa, aqui são regras, né, para você poder é, é, construir um caso de uso. O exercício eu vou falar daqui a pouco, né? Então, nessas regras, você precisa estabelecer o contexto, identificando os atores e seus comportamentos esperados. Você precisa definir os casos de uso que satisfazem as metas dos atores. Você precisa usar nomes claros e organizar os elementos para minimizar confusões, e você precisa utilizar os estereotipos include extend corretamente. E você não pode complicar o diagrama com informações irrelevantes, ok? Então, eu vou deixar esse exercício para vocês se divertir, tá bom? Então, você que está assistindo essa gravação, você pode tentar fazer esse exercício, que é o sistema de uma biblioteca, né, que precisa ter essas funcionalidades. Buscar livros, realizar empréstimos, devolver livro, e você precisa considerar o papel de diferentes atores como bibliotecários e leitores, né? Porque bibliotecário é aquele funcionário que trabalha na biblioteca e é responsável pela gestão e manipulação dos elementos que compõem a biblioteca, que são os livros, os artigos, as revistas, né? E os leitores, que são quem definitivamente usa a biblioteca, né? Então, você precisa considerar isso. Então, eu espero que você faça esse exercício e que você tire dúvidas comigo na plataforma, tá bom? Então, pessoal, deixo para vocês aí um link de referência, tá bom? E até a próxima. Muito obrigado por você estar aqui comigo, tá? E até a próxima. Um forte abraço